Bom dia a todos, bom dia Jacutinga, bom dia Minas Gerais. Hoje, nesse 3 de outubro, uma data muito significativa para Minas Gerais. É o 3 de outubro que a gente comemora não só 1930, como também 1932. E Jacutinga fazendo parte dessa história, servindo de marco dessa nova república. Nós estamos aqui, instituímos no ano de 2018 a comemoração desse dia tão importante. E hoje estamos aqui na companhia do Odival, nosso diretor de cultura, do Cabo Manca, representando a Polícia Militar, que muito bem conduz os destinos da segurança do nosso estado de Minas Gerais, e por que não dizer da nossa cidade aqui também de Jacutinga, com os companheiros aqui da segurança privada. Estamos aqui no cemitério para render essa homenagem aos combatentes de 1932, que aqui na nossa cidade de Jacutinga participaram e estão aqui também onde nós estamos presentes, no cemitério municipal. Os corpos, os restos mortais deles estão enterrados aqui num túmulo, onde a gente posteriormente vai também render a nossa homenagem. Então, com isso, essa data serviu também de Jacutinga inspirar outros municípios de Minas Gerais. Para quê? Para comemorar a revolução que Minas Gerais trouxe e ajudou o Brasil na história. Estamos aqui, então, para comemorar e intensificar cada dia mais essa data de 3 de outubro. A Revolução de 32, aqui para Jacutinga, ela serve e mostra para a gente, no decorrer da história, a gente está contando isso para todos os estados, para todos os membros do Brasil. Estamos sendo visitados, que nós criamos também a Rota da Revolução, que é um passeio que é feito aqui por todos os monumentos da Revolução, todos os monumentos onde foram e aconteceram os combates, ou mesmo onde os combatentes ficaram acartelados. E a gente criou o passeio da Revolução de 32. E estamos prestes aí também a mais nova atração turística aqui do município de Jacutinga, que a gente conseguiu aprovar diante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e junto ao Governo de Estado, à Secretaria de Infraestrutura, junto ao Plano de Expansão Ferroviário, que é o nosso trem turístico. O trem turístico que vai se chamar Trem da Revolução, que será um passeio turístico, e nós vamos reconstruir a malha ferroviária aqui de Jacutinga até o nosso distrito do Sapucaí, com um passeio turístico para que todas as pessoas do Brasil que possam, e os nossos turistas que possam visitar a nossa cidade, conhecer parte da história e conhecer as belezas do nosso município. Mas hoje nós estamos mais atentos aqui aos dizeres da nossa Revolução de 32. Então, para isso, eu gostaria de passar a palavra ao diretor de cultura, o Odival, que ele fará o seu pronunciamento e demonstrará os seus conhecimentos a respeito do assunto. Obrigado, Nilzinho. Com grande alegria que a gente vem a comemorar o 3 de outubro. Como você bem disse, nós começamos a comemorar em 2018. Esse terceiro ano nós não podíamos, né, deixar passar essa data. Por isso nós estamos aqui para rememorar, para lembrar, para homenagear, render homenagens a essa data e aos restos mortais dos soldados que tombaram aqui em Jacutinga. Nós temos o Cabo Paulo, o Cabo Manca, que está representando a Polícia Militar, que durante 32 era representado pela Força Pública Mineira. Como bem disse o Coronel César Braz Ladeira, que esteve com a gente nos outros anos, ele ressaltou a questão de que a Força Pública Mineira, a Polícia Militar, não combateu em Jacutinga, mas na nossa região de Águas da Prata, Poços de Caldas. Inclusive, um livro que o coronel nos presenteou, ele narra essas questões
sobre 32 na região de Poços de Caldas. Nós estivemos visitando o 14º GAC, que é uma unidade do Exército aqui de Pouso Alegre, e nós fomos presenteados com um livro do centenário dessa entidade aqui na nossa região. Na época, em 32, foram os soldados do Exército que passaram e combateram aqui na nossa região. Como bem disse o Coronel César Braz, que esses restos mortais, eles não foram reclamados pelas famílias. E começamos a levantar a questão, por que não foram reclamados? Simples, porque por Jacutinga, várias forças que lutaram na nossa divisa, lutaram a Revolução de 32, vieram do Rio Grande do Sul, vieram do Rio de Janeiro, teve as tropas pernambucanas, tropas nordestinas, todas passaram por aqui. Então, até iniciaríamos esse ano um projeto envolvendo escolas municipais para procurar familiares desses soldados que tombaram aqui. Mas por conta de toda essa pandemia, onde se paralisou todo o serviço, todos os projetos ficaram a segundo plano, isso impossibilitou que nós prosseguíssemos com o nosso projeto. Então, o 3 de outubro, ele faz alusão a 30 e a 32. E nós viemos aqui à luz de fatos, né? Livros corroboram, não é algo que nós estamos inventando, é algo que nós queremos trazer à luz de fatos, esclarecimentos, não querendo levantar dúvidas, mas esclarecer muitos fatos que de repente mudam, desviam o foco da história. Bom, agora, depois dessa explanação do Odival, eu gostaria de passar a palavra ao cabo Paulo Manca, que ele também vai fazer as suas considerações a respeito da nossa data comemorativa. Bom dia a todos, bom dia Odival, Nilzinho, pessoal da segurança, todos envolvidos aí nesse projeto, né, que tornou aqui essa comemoração em Jacutinga, né. É um marco de resgate histórico mesmo, né, que antes não acontecia, e era uma história rica, mas esquecida, renegada ao esquecimento, ao tempo, né. E passou a ser contado, passou a ser valorizado isso, né, e assim, é muito importante, é a nossa história, né, e consequentemente a história de Minas Gerais é a história do Brasil, porque muito se fala e é muito conhecido sobre a Revolução de 1932. Por quê? Porque São Paulo é diferente aqui de Minas Gerais, ela se apropriou dessa parte histórica de seu interesse, né, que é 1932. Então eles fracionaram isso, focaram nisso, né, nessa parte de 32 e exploram midiaticamente, através de livros, Então um momento como esse que a gente está fazendo aqui, né? E já há muitos anos, né? Então eles passaram a valorizar e contar mais isso, né? E só que a gente tem a nossa parte também nessa história. E é isso que a gente está fazendo aqui, passar a contar o nosso lado, passar a contar o contexto geral disso, né? Então, já começa pela Revolução de 30, que coincidentemente também, a Revolução de 30, ela se inicia num 3 de outubro, certo? E a de 32, ela termina num 3 de outubro. Então, até as datas, elas acabaram coincidindo, né? Então, para a gente falar de 1932, a gente tem que contar sobre 30 primeiro. E é isso que às vezes não ocorre. Contam apenas sobre 32, uma fracionada ali, apenas sobre 32, e deixam 30 de lado, que é a motivação de 32. Então, para a gente entender 1932, a gente, antes de tudo, tem que entender o que aconteceu em 30. E nesses dois levantes, a Polícia Militar de Minas Gerais, a qual eu represento, ela teve participação crucial, fundamental, né, nessas duas revoluções, né. O êxito aí da vitória de Minas Gerais e, consequentemente, do Brasil, né. Inclusive, o então presidente Getúlio Vargas, ele tinha um apreço, um carinho muito grande pela Polícia Militar de Minas Gerais. Inclusive, segundo relatos, estudos que a gente já fez, um jargão até muito conhecido nacionalmente, melhor polícia do Brasil, foi Getúlio que passou a difundir isso, após as revoluções. E é um jargão muito difundido até hoje, né? Então não é o melhor de
em demérito das outras, e, apontando o erro das outras. É um contexto histórico, uma riqueza histórica que somente a Polícia Militar de Minas Gerais tem, ter participado ativamente, né? Então Getúlio, ele devia muito a posse dele à Polícia Mineira, porque em 30, né, já contando já esse contexto histórico desde do início, em 30 a Polícia Militar de Minas Gerais, ela praticamente ela colocou Getúlio Vargas no poder através da Revolução de 30, que ocorreu uma eleição, né, entre a qual elegeu Júlio Prestes. Contudo, essa eleição, de acordo com esse livro, né, assim como o Adival falou, é tudo fundamentado, tudo não é uma coisa da nossa cabeça, né? Esse livro Minas na Aliança Liberal e na Revolução, de Aurino de Moraes, ele conta a respeito de fraudes que ocorreram, todo um movimento que ocorreu por parte do então presidente Washington Luiz para eleger Júlio Prestes, né? Então, assim, a Revolução de 30 ela não foi uma coisa assim como 32, vamos rebelar, vamos derrubar o presidente porque a gente quer, não. Teve todo um contexto, os políticos da época em Minas Gerais não concordaram com aquilo, né? E foram para a Revolução de 30, né? E a Polícia Militar de Minas Gerais tomou todos os quartéis do Exército, né? Ela conseguiu sozinha, ela venceu o Exército Brasileiro, né? Teve alguns combates com alguns outros estados, mas os outros estados ficaram com medo do poderio de Minas Gerais, porque já ter vencido o Exército, né? Então isso colocou Getúlio Vargas no poder. Então a Polícia Militar de Minas Gerais, se tivemos Getúlio Vargas no poder como presidente, que aí vem depois todo o legado que ele deixou, né, leis trabalhistas, Petrobras, Eletrobras, e todo o legado de Getúlio Vargas, é graças à Polícia Militar de Minas Gerais, que foi para a Revolução de 30, né, e colocou ele no poder. Aí depois, passados 2 anos, né, São Paulo descontente um pouco com o governo de Getúlio, inclusive em 30 teve de certa forma uma aceitação, ele foi até de certa forma aclamado em São Paulo, né, pelos trabalhadores. Contudo, a oligarquia paulista ficou um pouco descontente, principalmente com a política dele mais voltada para o povo, os trabalhadores, a valorização do café e tudo mais, né? Isso descontentou um pouco a oligarquia em si. Então, a oligarquia paulista criou, vamos dizer assim, um levante de 32, né? Colocou a Polícia Militar de São Paulo, né, para a rua. Algumas pessoas da sociedade civil se mobilizaram, contudo foi um movimento meio confuso, que os próprios paulistas eles não se entenderam. O próprio comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época, Coronel Herculano de Carvalho, ele fez um manifesto, as razões de minha atitude, condenando o 32, dizendo que era um movimento sem sentido, né, que não tinha sentido lógico aquilo, né. Então o próprio comandante ele é contra ter colocado as tropas dele para esse movimento, né. Ocorreram os combates, inicia em 9 de julho, termina em 3 de outubro com a vitória de Minas, né. Mais uma vez a Polícia Militar, dessa vez juntamente com o Exército, com outras tropas, né, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, em Jacutinga mesmo esteve presente, né, a Brigada Militar. Conseguimos novamente vencer e novamente uma, vamos dizer assim, uma dívida pessoal que Getúlio tem com a gente, que mais uma vez Minas Gerais colocou ele no poder e Minas Gerais garantiu Getúlio no poder, né? Então isso mostra essa questão histórica também de Minas, dos mineiros, né? Esse compromisso com o governo de Getúlio, né? Essa fidelidade, né? E nessas duas ocasiões, tanto colocou no poder como garantiu ele no poder, né? E é isso, tudo que a gente está resgatando, livros que já existiam, esse livro mesmo foi escrito em 33, né, 1933, e a gente está trazendo isso a conhecimento, difundindo, né, louvando, até aprendendo um pouco com São Paulo. A gente está começando isso agora, passar a difundir o nosso lado, né, valorizar, quem sabe daqui 10, 20, 30 anos tenhamos aí uma grande movimentação assim como São Paulo, 9 de julho, né? Já tem o feriado, inclusive uma lei estadual, né, que foi criada, que foi instituída, né, criado um feriado também em Minas Gerais. Então já está um movimento nesse sentido. 2016, salvo engano, né, foi criada essa lei com o feriado, né. Então é isso, tenho orgulho, né, de hoje estar aqui representando a Polícia Militar, né,
Coronel César, César Braz Ladeira, que foi assim, a primeira semente nesse sentido. Lá atrás, há 10 anos atrás, ele já vinha praticamente uma voz sozinha, uma voz solitária, ecoando isso em Passa Quatro, né? Tentando plantar essa ideia. Por coincidência ou destino divino mesmo, a gente acabou encontrando essas ideias. Ele veio, conheceu o Jacutinga, passou a compartilhar com a gente sobre isso, né? E assim, tá a cada dia crescendo mais, a cada dia valorizando mais, né? Então é isso. Eu tenho orgulho de estar fazendo parte disso, né? A Prefeitura de Jacutinga dando total apoio, o Odivaldo dando total apoio, né? E é uma coisa que vai ficar para a história, né? A gente está fazendo história aqui com esse momento, né? Muito bem falado, Cabo Manca, sobre a balbúrdia que acontecia em São Paulo durante 32. Esse livro, que é o livro de movimento, né, 9 de julho, ele foi presenteado pelo Coronel César Braz. E esse livro não é um livro de histórias, ele é, segundo o próprio coronel, é um relatório de guerra. Então, vários telegramas, várias cartas que eram emitidas entre as tropas e as frentes de combate, relatam algumas coisas e eu ressaltei isso daqui. Que quando um trem vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro e passou no setor de Cruzeiro, diz assim, ó: chegou o Cruzeiro, trem especial procedente de São Paulo, conduzindo inúmeras famílias, total de 500 pessoas, que dizem reinar anarquia naquela capital e interior do estado. Oficiais legalistas, postos em liberdade, também chegados a Cruzeiro, relatam fatos impressionantes que demonstram caráter separatista movimento agora fracassado. Então, se a própria população, quando narrava que São Paulo estava bagunçado, ninguém entendia nada, a gente começa a entender que realmente foi um movimento onde a população, que eu até abro um parênteses, eu acho muito bonita a força de um povo, o povo de São Paulo, que abraçou uma causa sem conhecer, acreditando nos governantes, né? Então, aquela oligarquia cafeeira, os barões, levaram a população a lutar uma guerra que não era delas. Porque da mesma maneira que São Paulo apoiou Getúlio em 30, por que em 32 foi contra? Se for falar em relação a termos de Constituição, é questionável, né? Falar que demorou, é questionável essa questão, porque em 1889 foi proclamada a República, né? Teve a proclamação da República. E a Constituição só veio 2 anos depois. Por que em 30 teria que ser rápido? A gente vê hoje como é que funciona, documentos que vão e voltam para ajustes, né, para se adequar, né, àquilo que realmente se aproxime da vontade da população. Por que naquela época, sem tecnologia, teria que ser rápido? Então a gente começa a levantar questões que realmente 32 não foi uma revolução, mas uma contra-revolução. E quem diz isso? Não sou eu. Nós temos aqui, eu até trouxe um livro, 1932, A História Invertida. Esse livro, ele foi escrito, foi lançado o ano passado, pelo historiador, inclusive fazendo mestrado e agora doutorado em História, Francisco Quartim de Moraes. Ele é paulista e ele começou a levantar os fatos e colocar em data, por sequência de data. Então, quando ele derruba por terra, cai por terra, a questão de ser a Revolução Constitucionalista. Essa revolução, quando ela eclodiu em julho, já tinha sido comunicado pelo então presidente Getúlio Vargas que seria feita uma nova Constituição. E foi falado isso no início do ano, porque todo dia 24 de janeiro, São Paulo fazia os seus ajuntamentos, seus comícios. No entanto, né, sempre na véspera do dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo. E já tinha sido comunicado que haveria uma nova Constituição. Então, é o que justamente isso Francisco Quartim de Moraes realça, relata que cai por terra a questão da Revolução Constitucionalista. Muito bem lembrado, Dival. Então, assim, o próprio calendário em si, o calendário
ele desmonta essa questão de 1932, né? Se a gente for acompanhar as datas, né? E assim, o que a gente percebe, e o próprio coronel Herculano de Carvalho, militar, como eu disse, o próprio comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo disse no seu manifesto, São Paulo, em outras linhas, ele disse isso, que não tinha uma Constituição, vamos dizer assim, debaixo do braço. Ela não se era uma revolução constitucionalista, qual que é a Constituição que eles queriam implantar? Na verdade, a Constituição que já estava sendo escrita. Então eles queriam derrubar o governo de Getúlio Vargas, assumir o poder, que ficou ainda uma mágoa, uma questão de um revanchismo até, de certa forma, de Minas ter conseguido, sozinha ter conseguido alçar Getúlio Vargas ao poder. Então ficou até uma impressão, se eles conseguirem, a gente pode conseguir também, né? Vamos derrubar um golpe, praticamente assim, vamos derrubar Getúlio e a gente assume o poder, já nessa mágoa do governo Washington Luiz ter sido exilado, Júlio Prestes não ter assumido a presidência, né? E um outro detalhe interessante até, Edval, também nessa questão, que você disse a respeito desse livro, que são detalhes de tropa, é muito interessante isso aí. As tropas de Minas Gerais, enquanto foram avançando no estado de São Paulo, foram encontrando toda essa desordem, até pessoas passando fome, e a Polícia Militar de Minas Gerais, já dentro de uma premissa, aí a gente começa a entender o hoje. A Polícia Militar de Minas, ela é referência em questão de polícia comunitária, foi uma das pioneiras a implantar a questão de ações sociais no meio da sociedade. E em 32 aconteceu isso. A gente, nesse livro, tem relatos disso aí. Então a Polícia Militar começou a passar, a ver pessoas passando fome, aí os militares começaram a ajudar essas famílias, com roupas, com alimentos, socorrer essas famílias, né? Então isso é muito interessante. Então a cultura nossa é aquilo, a história conta. Então tudo isso vem já do período da Revolução de 32, né? E assim, uma outra questão muito interessante, nas revoluções, em 28, então, nessa época chamava presidente, o governador do estado. O grande êxito, e até hoje, a gente cultua ensinamentos desse coronel, que é o coronel Drexler. O coronel Drexler é um capitão suíço, do exército suíço, uma coisa até meio incomum, hoje em dia não caberia isso. São coisas que da época era possível de se fazer, né? Ele foi cooptado do exército suíço, foi trazido para Minas Gerais pelo então presidente Antônio Carlos de Andrade, né? Ele passou a ministrar instruções de tropa já em 28 para a Polícia Militar de Minas, né? Doutrinas que a gente cultua até hoje, tem até hoje na academia livros e doutrinas sobre ele. Também o Tenente Campos Cristo, um instrutor mariano, são 3 figuras que inclusive estão na canção da Academia de Polícia Militar. A instrução de tropa que ele ministrou foi tão boa, assim, questões de noções de guerra, e tudo mais, que foi o grande êxito nas revoluções de 30 e 32. Tanto que o próprio Getúlio, quando assumiu, ele ficou um pouco receoso. Ele tratava muito bem Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas. Porque ele tinha em mente assim, qualquer momento eles podem tomar o poder. Se quiser, Minas. Mas Minas sempre com seu estilo ponderado, do diálogo, né? Nunca fez isso, nunca fez um movimento, apesar do seu poder, né? Mas é bem interessante isso aí. Toda essa parte desse contexto, inclusive as tropas do exército que estiveram junto com a Polícia Militar de Minas também aprenderam muito com isso, né? E só para finalizar também uma outra questão, dessa questão da desordem, dos encontros do ideal. O nosso ideal em 30 era assumir Getúlio o poder. Então a gente foi para o combate com esse objetivo bem definido. 32 não se tinha esse objetivo definido por parte dos paulistas. Muitos não sabiam o porquê estavam indo o confronto. O próprio coronel Herculano diz isso no manifesto. A tropa estava perdida, estava desorientada no sentido daquele objetivo. E até na cidade vizinha aqui de Andradas, inclusive a gente agregou uma homenagem no ano de 2018, nesse sentido. Andradas foi tomada, porque a polícia Militar e o Exército, eles guarneceram mais cidades que tinham linha férrea, né? Jacutinga tinha linha férrea, Passa Quatro tinha a linha férrea, por onde poderiam chegar tropas na época, é o único meio praticamente. E Andradas não tinha. Então Andradas ficou um pouco desguarnecida nesse sentido. Poste Caldas tinha linha férrea também, Água da Prata. Então foram guarnecidas essas cidades e alguma outra cidade, tipo Albertina, Andradas, ficaram um pouco desguarnecidas, né?
E nisso eles aproveitaram, invadiram Andradas, né? Tomaram a cidade. E o que ocorreu lá? Começou a haver saques, furtos, roubos, tomaram a igreja da cidade, toda uma desordem ali, que não tem um sentido, já desconecta o sentido da Constituição. Que Constituição é essa? Né? Então as tropas, toda a desordem, mataram 2 policiais militares que estavam na cidade, e aí pediram reforço. Políticos da época, apavorados, pedindo reforço. A única cidade que conseguiu mandar reforço na época foi Uberlândia. Foi uma fração de Uberlândia. E veio o então capitão Pantaleão. Ele foi o comandante de um pelotão, salvo engano, que veio, botou os paulistas para correr, restabeleceu a ordem na cidade, e ele foi aclamado na cidade. Estava próximo à aposentadoria dele, ele aposentou como Major Pantaleão. Hoje ele é nome de rua em Andradas. A filha dele, coincidentemente, mora em Jacutinga, e a gente até fez uma homenagem para ela. Ela está viva, a gente fez uma homenagem nesse sentido, de toda essa coincidência, vamos dizer assim, né? Hoje ela mora aqui, né? O pai dela lutou em Andradas, libertou Andradas nessa época da Revolução também, né? Então, assim, é tudo uma coisa muito bacana, muito bonita da gente estar relembrando, né? Nesse sentido. E, assim, uma outra coisa interessante, Nilzinho, findada a Revolução de 32, naquele casarão na estação, né? Ali foi o QG das tropas de Getúlio Vargas. Inclusive, tem relatos do que aquele famoso sanfoneiro Luiz Gonzaga, ele era o cozinheiro das tropas ali. Até que relatos contam que ele se acendeu, né, ficou conhecido através desse contato com tropas de outros estados, coronéis, oficiais, que levaram o nome dele, que na hora do almoço ele tocava para os comandantes. Eles viram a habilidade dele e começaram a levar o nome dele. Assim difundiu o nome dele Brasil afora, né? E esteve em Jacutinga também, né? E assim que deu o final da Revolução, naquela sacada daquele casarão, anunciaram a vitória de Minas do Brasil. Salvo engano, acho que acharam uma bandeira de Minas do Brasil. Tinha uma metralhadora antiaérea naquela sacada, né? Toda a população se reuniu, e nesse livro, Asas de Jacutinga, ele tem inclusive uma foto, né, a respeito desse momento, né, na estação, né, toda a população ali. E, salvo engano, o Benjamin Vargas, que é irmão de Getúlio Vargas, ele esteve em Jacutinga, né? Ele era um emissário, um dos comandantes. Ele informava Getúlio a respeito do que estava acontecendo no fronte de Jacutinga, né? Por telégrafo, inclusive essa casa dos Viotti, a única que tinha telégrafo na época, por isso que foi o QG também, né? E ele anuncia para Getúlio a vitória, né, nessa região, Sapucaí, Eleutério, né? E Getúlio determina, por via decreto, tudo coisas que na época era possível ainda, né? Aconteciam na época. Via decreto, Getúlio nomeia Floriano Saretti prefeito de Jacutinga nesse momento. Inclusive ele está na foto. Ele está na foto ali junto com a população. Hoje é nome de escola, né? Perfeitamente. Floriano Saretti. Então Floriano Saretti, nomeado por avenida. Getúlio pós-revolução. Então a história de tudo isso que a gente está contando é intrínseca na cidade. Faz parte da sociedade nossa, né? Inclusive um prefeito sendo nomeado pelo presidente da República pós-revolução, que era um braço aliado de Benjamin Vargas, consequentemente de Getúlio Vargas, né? Então é muito interessante tudo isso, a gente está relembrando como as coisas vão se conectando, né? Tanto a história da polícia, da cidade, do estado, do país, né? Então, muito bacana isso aí. E o que eu acho interessante é que os livros de história não relatam isso. E nas pesquisas a gente começa a deduzir, porque a gente começa a ler, ver fatos e começa a levantar questões. Em momento algum da história nós vimos Getúlio Vargas comemorar a vitória em cima de São Paulo. Em momento algum. E esse livro do Movimento 9 de Julho tem um trecho que diz assim, ó. Isso, um dos comandantes que foi responsável, né, para poder estar trabalhando e restaurar tudo aquilo que havia sido destruído. Então, ele diz assim nesse parágrafo: felizmente, consegui com o meu serviço mudar o ambiente que reinava de hostilidade e má vontade para com os mineiros, pois, daí por diante, só se ouviam elogios ao governo de Minas, por ter cuidado de pagar as suas requisições no vizinho estado, antes mesmo de cuidar das contas, das suas próprias contas. Então, Getúlio, quando a Revolução foi passando, ele ordenou que tudo fosse sendo arrumado imediatamente, para que não esperasse.
porque ele queria que realmente ele olhava para o Brasil como um todo, ele não olhava por segmentos, ele não olhava como São Paulo separado, de maneira alguma. Na minha maneira simples de pensar, de ilustrar isso, precisava, no caso, as tropas federalistas precisavam cuidar de abafar São Paulo. Por que eu falo isso? Imagine um pai com filhos, um deles rebelde que quer brigar, ele quer se machucar, e isso é o que estava acontecendo com São Paulo na época. E o que o pai faz? Ele vai abraçar essa criança, ele vai ter que empreender força, mas para que ela não se machuque. Então, quando ele empreendia força, era para neutralizar, mas não para machucar São Paulo, era para evitar o mínimo de dano. Então, no entanto, que nesse relato diz que precisava, o que ele queria era que assim que passasse, tudo fosse reerguido, dando primeira atenção para o estado de São Paulo do que propriamente para Minas. Então, no entanto, que essa Revolução de 32, ela aconteceu aqui na nossa proximidade, né? As tropas passaram por Jacutinga, Ouro Fino, Bordado da Mata e foram recebidos a tiros de canhão pelo 8º RAM em Pouso Alegre, né? Então não foi aqui na divisa, não é algo que era esperado. Então foi uma reação, não foi uma ação do Estado de Minas, né? Foi uma reação. Uma outra questão muito interessante, que já pega a parte de Passa Quatro, mas é a história da Polícia Militar, né? É bem peculiar, é bem presente da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi em Passa Quatro o Coronel Fulgêncio. Ele foi vamos dizer assim, a mais alta patente dentro da Polícia Militar de Minas que veio a tombar. Ele deu apoio à cidade de Passa Quatro. Antes, o cabo Adeodato, praticamente sozinho ali, com mais 15 militares num destacamento, segurou mais de 100 paulistas. Foi um herói também, tem nome de rua em Passa Quatro, né? O cabo Adeodato. E chegando os reforços, o Coronel Fulgêncio ele veio a tombar. E o Coronel Fulgêncio é nome de um pavilhão no 8º Batalhão de Lavras, que foi criado para combater em 32. Então ganhamos o sul de Minas, a história, aí já vem a história, né? Agregando o sul de Minas inteiro, com um batalhão de Lavras que foi criado justamente dentro do campo de batalha ali em 32. Agora, para finalizar, antes da gente ir prestar a nossa homenagem de 1 minuto de silêncio ali ao lado do túmulo, onde os restos mortais dos combatentes estão enterrados, gostaria de agradecer o apoio do Eric Apolinário, que brilhantemente nos brindou no ano passado com uma palestra, o Francisco Quartim de Moraes, e o Odival o citou bem aqui no livro dele. Bom, eu gostaria de agradecer também o Coronel César Braz Ladeira, que nos incentivou muito no início da gente começar com esse movimento, né? E a gente implantar aqui em Jacutinga, e o livro dele aqui também, que ele nos presenteou. Depois das explanações do Odival e também do Paulo, demonstrando muito conhecimento a respeito da Revolução, tanto de 30 como a de 32, né? E mostrando o resgate da história. Eu acho que um país e uma cidade tem que ter história, e essa história tem que ser contada. O Odival lembrou muito bem, a intenção nossa é divulgar e muito nas escolas municipais, para que as crianças saibam o que Jacutinga representou, como Jacutinga participou da Revolução. Para quê? Para a hora que estiver um turista em nossa cidade e perguntar, a própria criança saber informar, o próprio munícipe saber contar a história do município, saber informar que Jacutinga faz parte disso, faz parte da história. E que povo que não gosta de cultuar a sua história, de mostrar tudo aquilo que tem de bom, né? Então a gente se sente feliz e muito realizado em cima disso. Eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar nosso prefeito Araújo, que no ano de 2017 foi um dos grandes incentivadores para que a gente criasse esse movimento,
criasse e comemorasse essa data, né? Data essa também reconhecida por um projeto de lei aprovado pelo deputado Dalmo, que faz parte também da história do marco da Revolução de Minas Gerais. Então, aqui a gente deixa à nossa população o agradecimento e estaremos sempre juntos aqui para comemorar essa data, cada dia melhor e cada dia com mais ênfase, cada ano com mais ênfase. Que essa data se perpetue no calendário de Jacutinga e no calendário de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado. Bom, agora nós estamos aqui ao lado do túmulo, onde estão os restos mortais dos 11 combatentes. Só que, inicialmente, eu gostaria de ler a placa idealizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, né, em homenagem a esses combatentes. E ela diz o seguinte: a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então essa é uma placa idealizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, que muito nos honra e que conta a história do estado de Minas Gerais como sendo uma das melhores polícias do Brasil. Agora o nome de todos os combatentes que os seus restos mortais estão aqui. O Tenente Durval Faria, o Sargento Francisco Souza Lana, o Sargento Miguel, Sargento Renó Coutinho, Soldado José Francisco, Soldado José Manuel Filho, Soldado José Pereira Nunes, Soldado Lorentino Rezende, José Medeiros, Lorentino Gomes da Mata, Márcio de Paiva. A todos os que estão aqui enterrados, a nossa homenagem com o nosso minuto de silêncio. Aliando a homenagem e ao resgate da cultura e da história do município de Jacutinga e do estado de Minas Gerais, o meu muito obrigado a todos.